Olá, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa aula 9 do curso de Fenômenos de Transporte, nossa nona aula. Estamos aqui na reta final do capítulo 3, né, que a gente está aqui colocando o nosso primeiro pé na estática dos fluidos, na nossa mecânica dos fluidos, e hoje vamos começar o nosso capítulo 4, colocando os dois pés da mecânica dos fluidos, começando a ver os primeiros fundamentos da dinâmica de fluidos. Vamos fazer uma aplicação bem interessante, que são as chamadas linhas de corrente. Mas antes disso, né, a gente terminou, né, a aula passada, a nossa aula 8, com um exercício que eu deixei para vocês, um exercício de aplicação sobre a aplicação de forças de fluidos, né, sobre superfícies submersas. Então, o exercício, né, ele está associado a um certo tanque, que nós estamos vendo aqui a projeção frontal dele. Então, esse tanque com dimensões A, B, C e D, ele tem como base 20 pés, ele tem uma altura de 6 pés e ele tem uma profundidade de 8 pés, ele é totalmente fechado e ele tem uma conexão com a atmosfera externa, né, através de uma coluna circular, onde essa coluna circular ele tem um diâmetro de 1 pé quadrado, e o fluido, que é a água, né, ele preenche nessa coluna, que tem uma área de 1 pé quadrado, numa cota de 12 pés. Então, esse é o nosso sistema, né? Então, vamos reler o enunciado aqui, já olhando nossas notas de aula. Não levando em conta, né, o peso do tanque e do tubo, né? Vamos determinar e localizar a força resultante que atua na área B, que possui uma largura de 8 pés. Então, a gente vai estar olhando, né, essa parte lateral esquerda do nosso tanque, referente, né, a essa cota AB. Então, é colocado no enunciado, né, que esse tanque ele tem uma profundidade, ele tem uma largura, como eu estou indicando aqui no meu cursor, de 8 pés. Então, isso vai definir a área associada, né, ao ponto A e ao ponto B. Vamos calcular essa força que a água exerce, né, nessa área referente, né, a B. Então, vamos começar por essa resolução. A nossa equação é a equação que nós vimos na aula anterior, né, na aula 8. Então, a força exercida por um fluido submerso é igual ao peso específico gama desse fluido, que é conhecido, vezes a altura do centro de gravidade, né, aonde essa força ela é aplicada, no caso aqui do que é pedido no enunciado, a nossa área associada aos pontos AB, e efetivamente, vezes a própria área, né, associada a esses dois pontos, no nosso caso aqui, os pontos A e B. Então, o valor de gama ele será igual ao produto da densidade relativa vezes o peso específico da água, nosso gama da água. Então, o que ele está mostrando aqui, né, a nossa densidade relativa, nossa gravidade específica, ela é igual a 1, já que a gente está falando, né, do gama da água sobre o gama da água. Então, gama é o mesmo valor, então será uma razão igual a 1, vezes o gama da água, que é o nosso 64,2, mais a altura do centro de gravidade. E aí vem, né, uma consideração importantíssima, e você já tem um exercício, na lista de exercícios para resolver, né? Ele tem 2 itens, item A e item B. Sempre nesse tipo de problema, o ponto de referência para alturas é a superfície livre com a atmosfera. Então, se nós olharmos aqui o nosso sistema, né, o nosso tanque A grande, B grande, C, definido, né, pelas letras A grande, B grande, C grande, D grande, ele é um tanque fechado. E justamente a conexão para o mundo externo, para a atmosfera, ele é feito por essa coluna, até que é preenchida pelo fluido, e esse fluido ele preenche até a altura definida pela cota representada pela letra E maiúsculo. Então, efetivamente, esse ponto é o ponto de referência, é o que a gente chama de zero, né? Ele é a nossa superfície livre, onde o fluido ele acaba de preencher, né, a nossa coluna, e efetivamente a partir daí a gente tem essa superfície em contato, né, com a atmosfera. Então esse é o nosso zero.
Então, se a gente quer determinar, né, uma altura, né, de um centro de gravidade associado a essa área associada ao ponto A e B, nós vamos imaginar que, eventualmente, esse ponto, né, que é o centro de gravidade de massa, né, dessa área, ele vai estar aqui no meio dessa cota. Então, olhando a nossa referência, né, que é o nosso ponto E, que é o nosso zero, então, a cota referente, o nosso HCG associada à área AB, ele será igual a 12 mais essa distância a partir do ponto A até esse ponto central entre o ponto AB. Como essa cota total é 3 e o nosso HCG está no meio, né, entre A e B, então essa distância entre A e o ponto HCG será igual a 3 pés. Então, nossa altura HCG será igual a 12 mais 3, igual a 15. Então, vamos olhar aqui nosso desenvolvimento. Então, aqui é o nosso gama, né? 62,4 vezes 1, vezes 12, que é a altura, né, do preenchimento da coluna, mais 3, né, que é justamente essa distância, né, do meio, né, da minha área, né, associada, né, ao ponto A e B, em relação, né, à altura do tanque, que é 6, então é igual a 3, 12 mais 3. E a área, né, que é o último elemento aqui da minha expressão, né, que representa a força aplicada, né, então ele será simplesmente 6, né, que é essa altura AB, vezes a profundidade desse tanque, que é informada, né, no enunciado, está aqui nesse ponto enunciado, 8 pés, então será igual a 6 vezes 8. Então, realizando a soma e o produto, a gente chega ao valor de 44.900 libra-forças de força aplicada, né, na área associada do lado esquerdo, né, do nosso tanque, né, associada aos pontos A e B. E aí uma outra coisa que é importante enfatizar com vocês, que todo exercício de forças submersas, ele tem que vir não só a informação da força, mas também a informação aonde essa força ela é aplicada. Então, essa é a mensagem para vocês. Vocês têm pelo menos um exercício, né, com 2 itens para ser resolvido, né, na lista de exercícios. Né? Então, assim, não esqueçam de determinar a posição aonde essa força ela é aplicada. Então, calculou a força, acabamos de calcular. A próxima etapa que a gente vai fazer agora, o próximo passo, é determinar aonde essa força que nós acabamos de calcular de 44.900 libra-forças, ela se aplica nessa área AB, né? Então a gente vai estar, né, olhando aonde é esse centro de pressão de aplicação dessa força. Então, a gente precisa, né, calcular esse nosso YCP, aonde essa força é aplicada na área B. Então, continuando aqui nas nossas notas de aula, né, nós vimos, né, na aula passada que existe uma relação entre o centro de gravidade, né, que é o nosso YCG, e o centro de pressão, que é o nosso YCP. Então, ele está mostrado aqui, vamos recordar essa expressão. Então, o nosso YCP, que é a nossa posição do centro de pressão, né, que é o que a gente justamente quer determinar, ele é igual a razão, né, do momento de inércia do centro de gravidade, que é o nosso I grande CG, dividido, né, pela posição do centro de gravidade, que é o nosso YCG, vezes a área, né, onde é aplicada essa força, mais a posição do centro de gravidade YCG. Então, nós vimos na aula passada, né, 3 possibilidades de geometria, né, retangular, a triangular e a circular. Nesse nosso exemplo, essa seção reta, né, do nosso tanque, ela é retangular. Então, a expressão que nós usaremos, né, do I grande CG, né, do nosso momento de inércia, para uma geometria retangular. Então, ela é igual à base, né, B grande vezes a altura H grande elevado ao cubo dividido por 2. Então, substituindo o nosso momento de inércia retangular aqui na expressão da nossa posição, né, do centro de pressão, e já substituindo os valores, então nossa posição do centro de pressão ele será igual ao I de CG, né? Então a base ela é igual
a 8, né, vezes a altura 6. Então, 8, né, que é a profundidade, né, do meu tanque, vezes 6, que é a altura, ao cubo, né? Então, voltando aqui, né? 8, que é a base, vezes 6 ao cubo, dividido por 2, conforme a expressão do ICG para um retângulo, dividido pela posição, né, do centro de gravidade, que é 15, né? Nós determinamos isso no item A, vezes a área, né, associada aos pontos AB, 6 vezes 8, né, base 8 vezes a altura 6, mais meu YCG, como eu estou indicando aqui, que nós também já vimos que ele é igual a 15. Então, isso é igual, né, fazendo as somas e as multiplicações e divisões, isso é igual a 15,2 pés em relação ao ponto de origem. Então, isso é interessante, a gente finalizou aqui a nossa letra A, né? Nós vimos, né, que o centro de gravidade ele tem uma cota igual a 15, né, associada ao nosso ponto de referência, né, que é exatamente essa posição onde eu tenho a superfície livre, que é o ponto E. Ele está aqui na posição 15, né? Mas onde a força aplicada é um pouquinho abaixo, 15,2. Então, na realidade, o ponto onde a força é aplicada está 0,2 abaixo em relação ao centro de gravidade. Então, o centro de pressão está um pouquinho abaixo, 0,2 pés de distância, né? Abaixo em relação ao centro de gravidade. Então, lembrando de novo para vocês, não bobeiem, não deixem de calcular, né, a posição do centro de gravidade. Se vocês esquecerem, vocês estarão perdendo metade, né, do valor das questões relacionadas ao desenvolvimento, né, desse tipo de exercício. Então, não deixem, além de calcular a força, né, também determinar o ponto de aplicação de pressão, né, nosso centro de pressão. Então, vamos ver aqui o nosso item B, né? Voltando aqui ao nosso enunciado, né? Então, calcule a força total exercida sobre o fundo do tanque. Então, agora a gente está olhando, né, o que acontece em relação ao nosso ponto B e ao nosso ponto C, né, que tem esse comprimento aqui, essa dimensão de 20 pés. Existe, né, a largura, né, a nossa profundidade aqui do nosso tanque, né, de 8 pés, né, conforme o nosso enunciado. Então, vamos ver a resolução. Então, a gente está falando aqui de uma força, né, aplicada sobre o fundo do tanque. Então, a pressão aplicada sobre o fundo do tanque é representada pela dimensão, olhando aqui nossas notas de aula, BC, ela é homogênea. Então, a nossa força, né, que pode ser a pressão vezes a área, de novo, né, voltando à nossa expressão principal, né, de forças submersas, ela é igual a gama vezes o H do centro de gravidade, vezes a área, né, onde é aplicada essa força. Então, nós vimos que o nosso gama ele será igual ao produto da densidade relativa, que no caso é água sobre água, é igual a 1, né, vezes o peso específico da água, 62,4, vezes essa altura do centro de gravidade, que é 18. Então, voltando lá ao nosso desenho esquemático, né, ele é 18 por quê? Porque a nossa referência está aqui em E, então será igual a 12, né, que é toda essa cota associada ao preenchimento do fluido da coluna, mais 6, né, que é a altura do nosso tanque, né, já que a gente está olhando aqui o fundo do tanque, então é 12 mais 6, 18. Então, voltando aqui à nossa expressão, né, que a gente está desenvolvendo, vezes a área, né, que é justamente a base, né, 20, vezes 8, que é a profundidade. Isso é igual a 179.700 libra-forças. Maravilha. Então, vamos ver aqui o enunciado da letra C, recordar esse enunciado de novo. Compare esse valor que a gente acabou de calcular, né, o nosso 179.700 libra-forças. Vamos comparar isso, voltando aqui para a letra C. Compare esse valor, né, do peso total da água com o resultado encontrado em B e explica a diferença. Então, a gente calculou na letra B a força total, 979.700 libra-forças, e vamos comparar esse valor, né, com o peso total. Quer dizer, na nossa intuição, né, a gente imagina, né, que a força total ela vai ser igual, né, mas a gente vai ver que será diferente. Né? Durma-se com um barulho desse. Mas a gente vai ver que tem um aspecto físico importante e é o que está 100%, né, associado à nossa aplicação, né, nossa lei básica, né,
de forças, né, em um fluido estático. Então, o que a gente quer na letra C é determinar esse peso da água. Então, esse peso da água ele será igual ao gama vezes o volume, o gama da água, né, o gama do fluido, né, que é o nosso 62,4, vezes o volume do sistema como um todo, que é o tanque mais a coluna. Então, o nosso tanque será as dimensões do tanque, né, 20 pés de comprimento, vezes 6 pés de altura, vezes 8 de largura, né, de profundidade, né, em relação ao nosso plano que a gente está enxergando o tanque. E a parcela do tanque, né, da coluna, né, que é a área da coluna, que é igual a 1 pé quadrado, vezes a altura ocupada pelo fluido, que é igual a 12 pés. Então, 12 vezes 1. Então, fazendo essas operações aqui, a gente chega ao valor de 60.700 libra-forças. Nossa, né? É diferente, né? E é menor. Quer dizer, o que a gente está vendo aqui? Né? Que o peso exercido no fundo do tanque, que é 179.700 libras-forças, é quase 3 vezes maior, né, do que o peso da água. Como a gente pode explicar isso? Essa diferença. E aí, essa explicação, que é uma explicação bem importante, é voltando a olhar no nosso sistema. Então, nosso sistema é composto, né, por um tanque totalmente fechado, né, definido pelas dimensões A grande, B grande, C grande e D grande, e a saída, né, o contato com o mundo exterior é feito por essa coluna, né, de 1 metro, de 1 pé quadrado de diâmetro. E aí o seguinte, né, qual é a nossa lei básica, né, para um fluido estático? É a lei de Pascal. E o que é essa lei de Pascal ela diz? Nós vimos lá 2 aulas atrás, né, que a lei de Pascal, né, ela diz o seguinte: olha, o somatório de forças de todos os fluidos, né, o somatório de forças em todas as direções em relação a um ponto do fluido, para que ele se mantenha estático, ele tem que ser igual a zero. Então, aqui a gente está esquecendo uma coisa, né? Nós determinamos a força do fluido, olhando agora os eixos, né? Então, a gente está olhando, né, a força, a gente calculou na letra B, né, a força, né, no fundo do tanque, associada, né, ao ponto B e ao ponto C, mas também existe, né, no tampo desse tanque a força associada, né, à área associada ao ponto A e ao ponto D. Ou seja, o tanque não é aberto. Então, a gente também, né, tem que olhar não só a parte da base do tanque, mas também a parte superior desse tanque, representado pelas letras A e D, porque esse tanque ele é fechado. Se esse tanque fosse aberto, e aí é uma conclusão importante, o valor de B e o valor de C seriam iguais. Mas como o tanque ele é fechado, a gente tem que olhar nessa questão do somatório de forças em relação aos eixos ser igual a zero, né? A gente tem que descontar também, ou considerar, na realidade, né, a ação da área, da força, né, associada à área AD. Vamos fazer isso, vamos calcular essa força e vamos ver exatamente que é essa diferença de 179.700 e 60.700 libra-força. Então, que é exatamente, né, voltando aqui ao nosso texto, né? Então, na realidade, deve-se levar em consideração a pressão aplicada ou a força aplicada nas outras faces do tanque, ou, na realidade, em todas as faces do tanque. Então, nesse caso, devemos considerar a pressão sobre a face superior do tanque, representada, né, pela letra A e D, D de dado. Então, olhando nessa força da face AD, aí de novo é a nossa já conhecida expressão da forças em superfície submersa, nosso gama, H do centro de gravidade, vezes a área. Então, nosso gama da água é igual a 62,4 vezes 1, vezes o H do centro de gravidade do tampo do nosso tanque, é 12, né? A gente está aqui nessa posição aqui, né? Então, em relação à nossa referência a cota, né, associada aos pontos A e D é igual a 12. Então, voltando lá, né, vezes a área associada aos pontos A e D. Então, é a área do tampo, né, descontado a área da coluna. Então, a área do tampo ela será igual a 20 vezes 8, né, o comprimento vezes a profundidade, 20 vezes 8, menos a área da coluna, que é justamente que estaria apoiada, né,
em cima, né, do tampo da face superior do tanque, menos 1. Isso é igual a 119.000 libra-forças dessa força AB aplicada na parte superior, né, desse tanque. Então, se a gente subtrair, né, 179.700 menos 119.000, chegamos, né, ao nosso peso da água, né, o nosso 60.700 libra-forças associadas ao peso da água, que é justamente o que nós determinamos na letra C. Então, a mensagem aqui desse exercício, que é um exercício interessantíssimo, importantíssimo, né? Além de a gente estar aqui exercitando, né, a nossa aplicação, né, da expressão de força aplicadas em superfícies submersas, a gente está aqui reforçando, né, o nosso conceito da lei de Pascal, onde em todos os sistemas a gente tem que olhar essa questão que o somatório de forças em todas as direções ela tem que ser igual a zero. Então, essa é uma mensagem que super importante, super forte, né? Então, nesse exercício, ele reforça isso. Então, preste atenção em outros exercícios que vocês venham fazer, no exercício desse exercício também. Então, essa é uma mensagem bastante importante. Então, a gente encerrou aqui o nosso capítulo 3, fechando aqui o nosso capítulo de estática de fluidos. E para encerrar, né, a nossa aula de hoje, vamos começar o nosso capítulo 4, né? Nós teremos, né, 2 capítulos. A gente ainda está ainda na nossa primeira parte do curso de fenômenos de transporte. Estamos aqui caminhando esse conteúdo, né, onde vocês estão também trabalhando exercícios da lista de exercícios, né, que vale nota para vocês, né? A gente está dando aqui mais um passinho, né, entrando no capítulo 4. Capítulo 4 e capítulo 5 são os 2 capítulos onde a gente vai falar de dinâmica de fluidos. O capítulo 5 é o capítulo mais importante, né, onde a gente entra na segunda parte do curso. Ele é um capítulo que nós gastaremos bastante aulas, né, nos tópicos que nós abordaremos no capítulo 5. Mas esse início, né, do capítulo 4, a gente começa, a gente põe os 2 pés na mecânica dos fluidos e o primeiro pé na dinâmica dos fluidos, né? Vamos falar de campos fluidos. E aí a gente vai recordar um conceito, né, que vocês... a gente já falou aqui, aqui no nosso curso, que é o conceito de campo, né? E aí vocês já viram um conceito que é muito importante, que é o conceito de linhas de campos, né? Quer dizer, vocês já fizeram Física 3, vocês viram lá linhas de campo elétrico, linhas de campo magnético, né? O que são essas linhas de campo elétrico? O que são essas linhas de campo magnético? Elas existem fisicamente? Não. Quer dizer, o Faraday, né, quando começou a desenvolver as equações de eletrostática, depois começou a desenvolver as equações do magnetismo, né, o Faraday era muito interessante. Ele trabalhava de uma forma muito imagética, né? Então, dentro desse espírito, né, de cientista, né, imagético, né, com imagens, ele imaginou que, por exemplo, eu poderia representar, e vocês viram isso lá em Física 3, né, entre um dipolo elétrico, entre uma carga negativa e uma carga positiva, né, linhas, né, estabelecidas entre essas cargas de sentido oposto, positivo e negativo, que estabelecessem uma condição de como estaria, né, de como está um campo elétrico ou um campo magnético, né, em relação a um ponto, né, do meu sistema. E aí, se eu tenho, né, numa representação pictórica, né, dessas linhas de corrente, uma maior densidade de linhas, por exemplo, mais diretamente entre o meu dipolo, né, entre a minha carga positiva e a minha carga negativa, eu posso dizer que o valor do campo elétrico ele é maior. Se essas linhas elas estão mais espaçadas, eu posso dizer, né, que a intensidade, né, desse campo elétrico, ou no caso, né, a intensidade de um campo magnético, ela é menor. Então, essa representação ela também existe para a mecânica dos fluidos, né, para a dinâmica dos fluidos, onde a gente vai, né, descrever esses campos de escoamento de fluidos, né, usando o conceito de linhas de corrente. Então, vou olhando aqui as nossas notas de aula, a gente vai usar esse conceito de linhas de corrente. E, de novo, né, em linhas de campo magnético e linhas de campo elétrico, né, a gente está falando de uma representação pictórica, né, de um vetor. Linhas de campo elétrico, vetor campo elétrico. Linhas de campo magnético, vetor campo magnético. Parece óbvio.
E aqui, no caso de dinâmica de fluidos, né? Quem será, né, o nosso vetor, né, que vai definir essas linhas de corrente? O vetor velocidade de escoamento de um fluido, nosso V vetorial. Então, a descrição, olhando aqui nossas notas de aula, então a descrição básica associada ao transporte de fluidos, ela lida com a determinação, né, das linhas de corrente de uma grandeza de interesse, que no caso será a nossa velocidade de escoamento de um fluido. Então, voltando, né, a gente vai representar esse vetor velocidade, né, tridimensionalmente. Lembrando que o nosso curso é um curso introdutório, então a gente vai fazer todo o desenvolvimento, né, de uma forma mais ampla, né, tridimensionalmente, mas as aplicações elas serão unidimensionais ou, na pior das hipóteses, bidimensionais. Não é o objetivo desse curso tratar de situações tridimensionais. E aí, mas é importante, né, nesse desenvolvimento, né, a gente ter os nossos velhos eixos, né, de referência. Então, nesse caso aqui, eu vou estar amarrando, né, o nosso vetor velocidade com nossos eixos unitários I, J, K. E aí, em relação, né, aos nossos eixos unitários, né, de posição I, J, K, eu posso entender que esse vetor velocidade ele pode ter projeções, né, associadas a esses eixos, né, que eu vou chamar, né, a projeção no eixo I de U, a projeção no eixo J de V grande e a projeção no eixo K de W. Né? Então, olhando bidimensionalmente, então a gente pode entender que a gente pode definir um certo campo de escoamento de um fluido usando essas linhas de corrente. Então, aqui eu estou representando, por exemplo, uma tubulação, né, onde eu consigo desenhar essas linhas de corrente, que são curvas de nível, linhas, onde eu conheço matematicamente, né, minimamente, né, como é que esse fluido está escoando, né, nesse sistema. E aí, olhando bidimensionalmente, vamos nos ater aqui à situação bidimensional, para nossa sorte, né, vamos determinar essas componentes, U e V, da seguinte forma. Então, U é a projeção, né, do vetor velocidade na direção I, ou X também, a gente pode definir também um sistema XYZ. Então, nosso U será igual a dx dt, né, a taxa de variação de X em relação ao tempo. E a nossa projeção V grande, né, na direção J, ele será igual a dy dt. Vamos eliminar dt. Então, dividindo V sobre U. Então, V sobre U será simplesmente dy sobre dx. Então, isso aqui, né, é a nossa equação fundamental para a descrição de uma linha de corrente. Então, vamos fazer um exercício aplicado e vamos ver aqui duas situações interessantes. Então, nosso exemplo, nosso exercício. Né? Então, para o campo de escoamento com a velocidade descrita por... Então, o dado, né, básico, né, que vocês têm que ter, né, para a resolução, para a construção, né, de qualquer equação de linha de corrente, vocês têm que ter informação do vetor velocidade de escoamento desse fluido. Não tem jeito. Então, o nosso vetor, né, bidimensional, que vai depender de x e de y, esse é um dado do problema, ele é igual a 1 meio de y na direção i, mais x, que multiplica y quadrado, na direção j. Então, o que a letra A ela pede? Determina a equação da linha de corrente associada, né, a esse vetor velocidade de escoamento do fluido que é apresentado aqui. Então, ele quer justamente chegar numa equação y em função de x. Então, o nosso ponto de partida vai ser exatamente, né, olhar, né, nosso ponto de partida nessa equação, ponto de partida, que é V sobre U igual a dy dx. Vamos determinar quem é U e quem é V. A gente sabe que U é dx dt e V é dy dt. Então, vamos começar a fazer isso, né? Então, quem é U? U é o nosso meio de y, né? Olhando aqui a nossa expressão. Então, a gente está trabalhando aqui o nosso vetor velocidade tridimensional só com as duas primeiras componentes, né? I e J. Então, nosso U é igual a dx dt, o nosso V é igual a dy dt. Então, o nosso U é igual a meio de y,
né, que esse é dado do problema, né? E o nosso V grande é o nosso x vezes y ao quadrado. Isso é um dado do problema. Então, substituindo, né, dy sobre dx, que é igual a v sobre u, então v é igual a x vezes y ao quadrado, dividido por meio de y. Então, eu corto o y do denominador com y ao quadrado, esse meio ele sobe. Então, dy sobre dy sobre dx é igual a 2xy. E aí, essa equação é uma equação integrável. Vamos integrar essa equação e vamos chegar à nossa equação geral da linha de corrente. Então, dy sobre dx é igual a 2xy. Então, jogando o que é y para um lado, jogando x para o outro. Então, esse y ele vai para o denominador aqui do dy. O dx ele sobe e fica junto com 2x. Então, a gente vai ter que a integral de 1 sobre y dy é igual à integral de 2x dx. Então, a integral de dy sobre dy é o logaritmo neperiano, é uma integral indefinida que a gente está fazendo, né? Então, o logaritmo neperiano de y, isso será igual, né, a x ao quadrado mais c. Então, como eu quero chegar numa expressão, né, de y, né, como ser uma função de x, né, vamos tirar esse logaritmo neperiano, né, aplicando a exponencial dos dois lados. Né? Então, eu vou ter, né, que y será igual, né, a e elevado a x ao quadrado mais c. E aí, por manipulação, né, eu posso tirar esse c do numerador, né, do nosso algarismo neperiano, né? E aí simplesmente o meu y é igual a c, que multiplica e elevado a x ao quadrado. Então, o nosso campo é definido, né? O campo de escoamento é definido por essas linhas de corrente, ele tem um comportamento exponencial em relação a x. Então, essa aqui é a nossa equação da linha de corrente associada ao vetor velocidade, descrito em xy, meio de y na direção i, mais x vezes y ao quadrado na direção j. Vamos fazer uma letra B, que é simplesmente, né, a gente aplicar essa equação geral aqui para um ponto específico dentro do meu sistema, que nesse caso ele é bidimensional. Então, acha a equação de linha, de corrente, que passa pelo ponto 1, 2. Então, essa equação ela vai ser determinada, né, calculando o valor de C exatamente no ponto 1, 2. Então, o nosso C, rearrumando a nossa equação geral, né, para o nosso vetor velocidade do nosso exercício, ele será igual a y, que multiplica e elevado a menos x ao quadrado. Então, o nosso C para o ponto 1 e 2, substituindo o valor de x igual a 1 aqui, ó, na nossa expressão, ela será igual a 2 sobre E. Então, a nossa equação de linha de corrente será, então, substituindo aqui, né, o nosso 2 sobre E será igual a y igual a 2 sobre E, que multiplica E elevado a x ao quadrado. Isso aqui é igual a 2, que multiplica E elevado a x ao quadrado menos 1. Então, a gente chegou aqui no final da nossa aula 9, já aqui dentro do início do capítulo 4, né, onde a gente está apresentando um conceito importantíssimo, né, que é o conceito de linhas de corrente. Vamos abrir a nossa aula 10, né, nossa próxima aula, estendendo um pouco mais esse conceito de linhas de corrente, colocando agora a variável tempo. Então, vamos ver como esse questionamento de linhas de corrente que a gente desenvolveu aqui, ele se amplia, né, quando a gente considera, né, um campo de escoamento, né, que varia em relação ao tempo. Né? Essa é uma situação bastante comum na engenharia, obviamente, né, no desenvolvimento, né, de modelamentos, né, de campos de escoamento. Então, a gente abre a nossa aula 10, né, a nossa próxima aula, né, fazendo essa extensão, olhando agora essa aplicação com a presença do tempo. Então, vocês já têm condição de avançar mais um exercício, né, em relação à nossa lista de exercícios, com a nossa aula de hoje. Na verdade, 2 exercícios completos, né, na realidade, a finalização do capítulo 3, né, de forças sobre superfícies submersas, e agora
a desenvolvimento, né, de linhas de corrente em uma situação de escoamento. Então, a gente abre a nossa próxima aula, né, fazendo essa aplicação, né, das linhas de corrente para uma situação onde eu também tenho variação de tempo. E essa aula ela já está, né, no YouTube, né, para vocês assistirem e reverem, né, esses conceitos, acompanhando com as nossas notas de aula. Nós nos veremos, então, em breve, né? Tenham um bom dia para vocês, né? Um bom resto de dia. Nós nos veremos em breve na nossa aula 10, na nossa 10ª aula de fenômenos de transporte. Então, até lá.